Olá, minhas irmãs e meus irmãos, eu sou William Gonçalves e este é o nosso Evangelho no Lar, que sai todos os domingos aqui no canal, na luz do Espiritismo. Uma alegria ter você aqui em mais um domingo. Hoje é dia 1º de fevereiro do ano de 2026, iniciando então o mês de fevereiro. Quero agradecer a você que já está aqui conosco, muito obrigado. Pedimos a vocês que possam ajudar o canal curtindo, comentando e também compartilhando o Evangelho no Lar. Vamos juntos neste momento unir os nossos pensamentos no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós aprendemos a força do pensamento, a transmissão de pensamento. Então, independente de você conhecer ou não as outras pessoas que estão aqui ouvindo este momento de oração, nós podemos nos ligar mentalmente, juntos, num só propósito, que é o propósito de aprendermos e também de doarmos um pouco de energia para o planeta, para as pessoas em volta. Em primeiro, na nossa casa, aos nossos vizinhos, rua, cidade, ao nosso país e depois também ao nosso planeta. E nesse propósito de unirmos os nossos pensamentos em prol do bem, criamos então a nossa egrégora espiritual, a nossa força para juntos, neste momento também, doarmos e realizarmos a caridade moral. Então, em nome do nosso amado Mestre Jesus, pedimos autorização para iniciarmos este Evangelho no Lar. Deus, Pai amado de infinita bondade, Mestre e amigo Jesus, e espiritualidade amiga e superior, neste momento estamos aqui juntos e reunidos para realizarmos este Evangelho no Lar, agradecendo imensamente pela oportunidade da reencarnação e pelo início do mês de fevereiro, pedindo as bênçãos para nós, para o nosso país e também para o nosso planeta, neste mês que seja mais um mês de aprendizado, de ressignificações psicológicas e espirituais. Agradecemos também, Senhor, pela intuição que vem até nós para realizarmos este trabalho e pelas pessoas que aqui chegam das diversas regiões do Brasil e do mundo. Muito obrigado, vamos juntos então, que assim seja e assim será. Estamos trabalhando, estudando aqui no nosso Evangelho um pouco da expansão consciencial, aquilo que nós temos ouvido falar muito na internet, nos diversos vídeos, mas que é algo já trabalhado há muitos e muitos anos pela espiritualidade, porém talvez com outros nomes, outras formas de conhecimento. E falávamos então no outro Evangelho sobre a percepção do plano espiritual superior para nos trazer a cada dia, a cada ano, uma parte deste conhecimento do todo. Sempre que eu vou falar sobre essa questão do conhecimento e do todo que há sobre nós, sobre os mistérios, dito até então como mistérios, eu me recordo muito daquela mensagem do Chico, que ele vai falar sobre a verdade. Chico, o que é então a verdade? A verdade é como um espelho do tamanho do céu, que se quebrou em bilhões de pedaços e caiu sobre a terra. E cada um então pega um pedaço desse espelho e ele reflete a sua verdade. Nós ainda no planeta estamos coletando esses mini espelhos e juntando para fazer um todo. É claro que hoje, em 2026, fevereiro de 2026, nós já temos muito mais espelhos unidos e conseguimos de alguma forma já compreender algumas questões que antigamente nos passava despercebido. Então, no Evangelho passado nós falávamos da questão da fé. A fé que ela já é desenvolvida em nós muito, muito, muito antes de nós pensarmos até nos quesitos religiosos. Então o ser humano ele vai passando, a consciência humana ela vai passando pelas diversas formas de crenças e nós vamos observar então a sociedade muito, muito antiga, que éramos nós mesmos reencarnados de outras maneiras, em outros países, enfim,
acreditando, por exemplo, especificamente no poder de algum deus ou de alguns deuses especificamente. Nós tínhamos então já desenvolvido em nós algo que era para explicar o inexplicável. Nós vamos observar então uma mensagem de um livro, que eu nunca recordo o nome desse livro, mas eu prometo que uma hora eu vou lembrar e vou trazer para vocês, do Chico Xavier, que ele relata a visita de um espírito comum, um espírito que aqui no planeta Terra, nós poderíamos dizer um espírito mediano. Já era um espírito que não fazia suas maldades, já tinha uma evolução, uma percepção evolutiva, e ele vai em uma visita a um planeta que está ainda num desenvolvimento espiritual inferior ao da Terra. Então lembra que ano passado nós estudamos, por exemplo, as diversidades de planetas habitados e que nós aqui na Terra estamos num planeta de provas e expiações, indo para um planeta de regeneração, um planeta regenerado, o que é se falado muito hoje em dia, transição planetária. Nós estamos percebendo que o conhecimento tem sido amplificado, a consciência da população, de forma geral, tem sido acordada, seja dos encarnados ou dos desencarnados. Quando a gente fala então em planetas, cada um segue a sua evolução. E nós, enquanto sociedade, já passamos pela evolução de um planeta menos evoluído no sentido tecnológico, científico, filosófico. Nós já estivemos nas primeiras etapas de um planeta muito material. Então, observe e guarde bem isso. Quanto mais material no sentido físico, bruto, no sentido de conhecimento, este planeta menos evoluído no sentido espiritual. Não quer dizer que num planeta evoluído nós não vamos ter contato com a matéria, mas nós vamos ter contato com uma matéria rarefeita. Mas para não perdermos aqui o nosso caminho desse tema que eu estou falando, vamos imaginar então um planeta primitivo, que foi o que esse espírito visitou neste livro, e ali ele fez um trabalho espiritual, só que ele se materializou. Então, naquele planeta primitivo, através desta materialização, as pessoas que ali estavam acharam, na sua compreensão psíquica, que aquele espírito era um deus. E fizeram então para ele homenagens, criaram estátuas. Só que no planeta que ele estava vinculado, a Terra, ele era um espírito dito, entre aspas, mediano, ou seja, não era um espírito de grande evolução, como os que nós já conhecemos, alguns aqui na Terra. Mas para um planeta primitivo, para o conhecimento atual que eles tinham, aquele espírito já era muito evoluído. Então nós temos que olhar as questões evolutivas também com parâmetro. Para aquele planeta, ele era um espírito muito evoluído. Para nós, um espírito mediano. E talvez para um planeta já em estado super evoluído, um planeta feliz, muito provavelmente esse espírito ainda seria muito inferior. Então a evolução e os graus conscienciais vai depender também da perspectiva de onde eu estou sendo olhado, ou seja, qual lente eu estou sendo visto. Então, a nossa sociedade atual na Terra, em 2026, mesmo com muitos erros, muitas violências, muitas discrepâncias, muitas corrupções, etc, que eu não preciso de falar aqui, tudo que nós temos de dificuldades, ainda assim, pessoal, frente a outros planetas, nós já estamos numa evolução mediana. Por mais que eu sei que para muitos há uma dificuldade de compreender isso, mas nós já não cometemos algumas questões de forma coletiva como antes. Então já há uma mudança, mas nós ainda precisamos modificar muito, porque lembre-se sempre, nós precisamos que a coletividade modifique a sua forma perceptiva e as suas escolhas, a forma de lidar com o outro, a forma de amar o outro, que é o que Jesus nos ensinou. Então, passado essa história,
nós vamos percebendo que na história da humanidade vieram então diversos espíritos que talvez no planeta deles não eram nem tão evoluídos assim, mas já eram de medianos para bons, e vieram aqui na Terra em missão, reencarnados ou não, porque nós temos diversas histórias de espíritos que apareceram na montanha e que fizeram isso, de aparições, por exemplo, de processos de cura, e que esses espíritos viraram, por exemplo, expressões de uma sociedade. E que, é claro, depois com as suas evoluções, eles podem até ter assumido alguma tutela espiritual por aquelas regiões, porque nós já aprendemos aqui também no Evangelho, se você está chegando hoje, que cada rua, cada cidade tem um protetor espiritual. Isso Kardec vai nos dizer lá no livro Céu e Inferno. Para iniciar o nosso aprendizado espiritual, vamos sendo mentores de pequenos locais, mas isso é tema para outros evangelhos mais para frente, quando a gente for expandir ainda mais a nossa consciência. Mas hoje aqui, como nós estamos amplificando a fé, nós, enquanto indivíduos humanos, já passamos pelas várias camadas de fé e ainda teremos outras para passar. Então, o que eu quero dizer aqui, resumindo, nós já passamos por muitos e muitos anos pela fé, de alguma maneira, mais mística, mais fantasiosa. E é por isso que Allan Kardec coloca no primeiro capítulo do Livro dos Médiuns, do maravilhoso ao sobrenatural, se a gente pudesse traduzir, das fantasias ao sobrenatural, ou seja, nós já passamos por essa fase fantasiosa aonde nós não tínhamos tantas respostas de forma consciente como nós temos hoje. Por isso que o Espiritismo ele foi tão essencial para esse salto na nossa evolução. Aí vocês podem me dizer, William, mas nem todo mundo é espírita. Sim, mas eu estou falando aqui do Espiritismo na forma filosófica. Porque a partir de Kardec, que nos trouxe essa pesquisa aprofundada sobre o plano espiritual, daquilo que eu falei lá no Evangelho passado, que Kardec olhou lá a mesa girante e falou, bom, isso aqui é uma coisa mágica, mística, ou tem uma inteligência superior movimentando essa mesa? A partir desta pesquisa, da profundidade com que Kardec inicia o processo espiritual, porque ele nem imaginava que seria desenvolvida uma filosofia espírita, Kardec, enquanto pedagogo, educador, vai e faz a sua pesquisa, encontra então um plano espiritual, encontra isso que eu estou falando, as diversas camadas de evolução espiritual. Ele começa a compreender então que há uma hierarquia espiritual que no plano espiritual não é desenvolvida por méritos materiais, se você tem faculdade ou não, mestrado ou não, doutorado ou não, se você tem dinheiro ou não, não importa. No plano espiritual, essa hierarquia é pela sua vibração e conhecimento. Kardec, então, desenvolve essa filosofia que, inclusive, pessoal, ajudou outras religiões. Hoje, se a gente vê tantas religiões espiritualistas, universalistas, nós temos que agradecer muito a base que é Allan Kardec. Ainda que em outros países, na Índia, por exemplo, nós já temos a compreensão da reencarnação, da meditação, enfim, cada país e cada mensageiro foi trazendo uma parte dessa mensagem, como eu disse, através da mensagem inicial de Chico Xavier. Mas para nós aqui, lembrando, para nós aqui no Brasil e outros países, foi extremamente importante Kardec vir. Inclusive hoje outras religiões, nós podemos colocar aí Umbanda, Candomblé, enfim, tantas outras espiritualistas que já compreendem a reencarnação, utilizam palavras que Kardec inventou para codificar o que seria o plano espiritual. Então, o Livro dos Espíritos, hoje, eu falo muito para as pessoas, o Céu e o Inferno, a Gênese, eles são livros do patrimônio intelectual da humanidade que todas as religiões deveriam ler, e tomara que no futuro outras religiões também estudem Kardec. Ainda que já tenha passado quase 200 anos ou mais de algumas percepções espirituais que nós já temos, elas ainda são muito necessárias
são muito específicas de trabalho, tanto que se você pegar, não precisa nem acreditar em mim, pegue o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, eles estão super atuais com algumas questões que acontecem no planeta Terra. Eu compreendo. Porém, também nós temos que entender que a evolução não dá saltos. Nós não vamos conseguir uma modificação da sociedade tão rápida, mas ela é necessária. E se nós lermos, nós vamos observar algumas coisas que nós já aprendemos, outras que ainda nós não aprendemos, que nós precisamos iniciar o processo de aprendizado. Então, por que o Espiritismo foi extremamente importante para iniciar esse processo da fé racional? Porque até pouquíssimo tempo, inclusive hoje ainda no planeta Terra, nós temos pessoas que absolutamente entendem a fé como fé cega. O que seria essa fé cega, essa expressão que Kardec utilizou? É uma fé que ela não é raciocinada no sentido de observar de fato o que acontece à nossa volta. É uma expressão que Kardec utilizou naquele momento. Então, de onde nasce essa racionalização que o Espiritismo trouxe e que precisa a cada dia ser dito novamente para nós não cairmos nas mesmas armadilhas de outras religiões, com todo o respeito que nós temos a elas aqui? Por quê? No Espiritismo, a fé racional não é uma fé fria, nem meramente intelectual. Ela nasce de um ponto muito específico. Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Isso quem vai nos falar é Kardec através do Evangelho segundo o Espiritismo. A espiritualidade intuiu ele a respeito disso. Esse trecho, pessoal, marca profundamente para que o Espiritismo veio. O Espiritismo deveria, então, utilizar a razão e o bom senso em todas as suas pesquisas. A fé cega, como Kardec vai utilizar aqui, ela é uma fé muito dogmática. E o que acontece quando nós temos uma fé dogmática? Nós não podemos questionar. É assim, ponto final e acabou. Kardec, assim como ele foi um pesquisador, ele nos estimulou a pesquisar. Por isso que no Espiritismo nós falamos tanto, vá, estude. Eu quero estudar sobre outras religiões, sobre outras culturas? Ótimo. Ainda que você, naquele momento que esteja estudando, acha que não está aprendendo nada, algo vai fazer algum sentido. Tem até um autor que vai nos dizer, eu não vou lembrar o nome dele aqui, que ele vai dizer assim, leia o livro ainda que você não compreenda. Em algum momento algo vai fazer sentido. Ele vai observar que ler um livro é como observar uma baleia dentro d'água. Nós nunca sabemos quando ela vai saltar ou vai apontar a cabeça para fora da água. Mas nós vamos observando ali ela nadar e de repente ela faz um movimento e nos dá um start, ou seja, em algum momento lendo os livros de Kardec ou de outros grandes mestres, em algum momento essa baleia vai soltar da água e a gente vai falar, nossa, agora sim fez sentido para mim. Então, lembre sempre, não desanime do estudo, ainda que você não esteja compreendendo certos pontos, porque em algum momento essa baleia vai soltar, vai pular, vai fazer aquele movimento e vai fazer um sentido. Isso é um sentido muito cognitivo, espiritual, que nos abraça e a gente fala, poxa, agora sim fez sentido. Eu vou utilizar uma expressão brasileira para vocês entenderem melhor. Agora sim a nossa ficha caiu em relação a esse tema. É quando também, numa visão da minha abordagem psicológica, a gente fala a Gestalt foi fechada. Enfim, vocês podem utilizar a expressão que quiser. Quando algo faz sentido e internaliza para nós. E às vezes nós vamos precisar ler o livro mais de uma vez para nós entendermos, compreendermos. Tanto que a gente está aqui no Evangelho, né, pessoal? Há tantos anos repetindo esses pormenores. Então, toda vez que o ceticismo materialista, que nega tudo, absolutamente tudo, não pode ser reduzido ao visível. O que seria isso, né, pessoal? Nós, enquanto seres humanos, nós temos as nossas dúvidas. Afinal, nós estamos encarnados num corpo físico e este corpo físico vai trazer o esquecimento do passado por diversos benefícios.
E a dúvida também nos ajuda a melhorar o nosso raciocínio. Nós precisamos desenvolver os nossos próprios conhecimentos. A dúvida ela é ótima para isso. Se não fosse a dúvida, vários pesquisadores não teriam desenvolvido várias teorias e não teria então a sua vida modificada e de outras pessoas. Porque quando um pesquisador também tem uma grande pesquisa e desenvolve, obviamente essa pessoa vai ter grandes benefícios espirituais ou cognitivos, de forma muito amplificada. Então, pessoal, a dúvida ela é saudável. Tanto que na infância, quando uma criança tem dúvida, é muito saudável para ela, porque ela pesquisa. Enquanto crianças, nós temos um instinto pesquisador. Tanto na pergunta como ir observar. Como funciona o formigueiro? Muitas crianças têm dúvida, vai lá, pesquisa. Essa pesquisa, ela é muito importante para nós também na vida adulta. É claro que algumas coisas nós já vamos ter compreendidos, mas para a criança, por exemplo, um formigueiro é um mistério. E ali, depois que ela vai perguntando, internalizando, percebendo, ela compreende e perde, às vezes, o interesse por aquele objeto de pesquisa. Na vida adulta, os nossos objetos de pesquisa acabam se modificando porque nós temos a vida cotidiana, os problemas, as questões familiares, doenças, dificuldades, enfim. Então, nós queremos buscar um sentido em algum momento para tudo isso. E a vida sem sentido, ela se torna muito vazia. Então, nesse sentido, nasce muito o momento de começar a perceber, então, existe algo além dessa vida? E nós vamos, já na história da humanidade, desde muito, observar históricos de religiões, de dogmas, de santos, de situações, de percepções espirituais. Por quê? Porque só a matéria não vai sustentar o indivíduo humano. Aí vocês podem me perguntar, mas tem muitas pessoas, William, que ainda não acreditam que são ateu ou agnóstico? Sim, mas em algum momento também eles fizeram esse deslocamento da Terra. Então há algo, talvez, que aqui eu não consiga explicar, que ainda não foi descoberto pela ciência. Nós vamos precisar ainda pesquisar muito. Todas as pessoas ainda têm alguma dúvida, porque não há tudo pesquisado e catalogado. Por exemplo, nós podemos utilizar o exemplo do oceano. Ainda que uma pessoa não acredite ou não tenha a percepção de Deus ou da espiritualidade, ela pode falar, não, a gente só não conhece tudo ainda, porque ainda não temos máquinas suficientes para ir lá no fundo do oceano, coletar material, fotografar, filmar, etc, etc. Então, ainda assim, vai ter uma percepção do que ainda não foi descoberto. Assim também é muitas questões dogmáticas. Isso ainda não está no nosso controle e tal. Então, a gente vai também, de alguma forma, entrando muito nessas questões dogmáticas. Quando Kardec vai nos dizer que nós podemos ter uma conexão real com o plano espiritual. E aí, nesse momento, nós podemos também perguntar. E muitas coisas vêm para nós através da intuição. Então, o que seria, pessoal, essa fé religiosa no sentido mais clássico? Dogmas fixos que não se modificam. Toda vez, então, que eu tenho um dogma fixo, imagina o mesmo dogma desde lá dos inícios das civilizações, ou desde o início depois do Cristo até hoje, e ele não se modifica, sendo que o planeta modifica, a tecnologia modifica, a comunidade, a cultura, tudo isso vai modificando ao longo dos anos, e essa religião ela está no mesmo enquadramento, sendo que Kardec falou que o Espiritismo é totalmente ao contrário, porque como nós entendemos e percebemos a evolução, a cada etapa de século, de década, nós temos que observar como está a ciência. Isso é recomendação do próprio Kardec. E nós temos que, então, questionar e pesquisar os espíritos, porque a comunicação ela é aberta. Então, cabe também a nós, quando estamos lá num centro, questionar. Não tem problema questionar. Aliás, se você está num centro espírita, que você não pode questionar, duvide ali daquele espaço ou do que as pessoas que estão dirigindo aquele centro. Porque Kardec nos deixou o campo aberto para questionar, para perguntar. Ali também, Kardec vai nos dizer verdades reveladas
Aceita sem questionamentos. Muito cuidado com isso. Hoje em dia, é uma verdade tal, sem questionar nada. Toda vez que eu aceito uma verdade sem questionar, eu estou fazendo igual eu fazia antigamente. Então, questione, ainda que seja de uma pessoa que você goste, não importa. Que seja de um médium que você confie, racionalize. Como assim? Deixa eu pensar nisso daqui. Isso faz sentido? Se tem outras pessoas que estão falando sobre esse tema, vamos observar. Uma outra coisa que não tem, por exemplo, no Espiritismo, autoridade institucional. Não pode ter. Nós temos uma organização nos centros, tem lá o presidente ou a diretoria, ok, mas não tem essa autoridade do que ela falar vai ser a realidade. Ainda que em muitos momentos nós fizemos isso. Mas não pode haver, porque senão essa pessoa não tem o quê? A crítica. As pessoas ficam com medo de criticar. Não, mas foi fulano que disse, como eu vou criticar? Ainda que você não critique, mas observe se tudo faz sentido, porque enquanto na carne nós podemos errar, cometer equívocos, ter dúvidas, ainda que seja um espírito de muita evolução, em algum momento ele pode estar ali. Por quê, pessoal? Em evolução consciencial, nós tivemos muito poucos espíritos aqui na Terra ainda. Em falando da sociedade geral, muito poucos. E é claro, uma coisa que acontece muito em seitas, obediência como valor central, ou seja, você tem que obedecer acima de tudo e não questionar. Então, a fé, na verdade, ela precisa ser racional. Nós sabemos que existe Deus, nós sabemos que existe a espiritualidade, mas muito cuidado quando passa para esse campo material, porque aí cabe a interpretação das pessoas. Por isso, nós estamos estimulando aqui a vocês a irem estudar, buscar o conhecimento por vocês mesmos. Kardec nos estimula isso e outros espíritos. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. O que é então de fato a fé racional segundo o Espiritismo? Razão não deve ser aceito sem passar pelo crivo do bom senso e da lógica. O Espiritismo não impõe crença alguma, convida ao exame. Não, em absoluto, o Espiritismo vai impor crença a ninguém. Nós convidamos vocês a conhecerem. Não há este dogma, experiência. A fé não nasce apenas de uma leitura, ou seja, de você ler o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos. Ela nasce, na verdade, de uma vivência moral, mediúnica, existencial, filosófica. Vai depender, cada pessoa vai ter essa vivência de desenvolvimento. E é claro, não podemos dizer aqui coerência moral. A fé racional não se mede por palavras, mas por transformação interior. Isso é muito forte, muito pontual. A fé racional não se mede por palavras, mas por transformação. Então, se a sua fé, independente de qual religião você esteja, não te modificou em nada, ela está paralisada. Tá bom, pessoal? E nós vamos entrar em outros pontos, em outros evangelhos. Vamos para a nossa meditação final, nosso momento aí do nosso passe, da nossa vibração, o momento que nós elevamos. Eu espero que esse tema tenha ficado compreendido para vocês. É claro que é só o início, né, pessoal? Mas para a gente já começar a racionalizar, a pensar um pouco sobre essa expansão consciencial. Vamos então acalmando os nossos pensamentos depois deste tema que mexe um pouco, né, com os nossos psiquismo, tranquilizando para receber o passe, pedindo a Deus, a Jesus, que esteja conosco neste momento. Nós vamos para uma região tranquila, arborizada, com muitas flores. Sentamos ali na grama, sentimos a energia da terra, as vibrações, a troca energética. Já é um momento de passe, já é um momento de trocar energias, de conectarmos com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, neste momento pedimos esteja conosco, neste momento do passe, e nós vamos sentindo a aproximação dos espíritos amigos, controlando a nossa energia, limpando o nosso campo espiritual, nos dando a intuição
para a vida, para continuarmos e progredirmos, percebendo o nosso todo. Somos um e somos todo. Entrando em conexão também com os mentores, nós vamos fazer os nossos pedidos, mas antes agradecer pelo dom da vida que Deus nos deu. E também pedir, se nós tivermos aí com algum pedido de alguma pessoa que esteja necessitando do passe, esse é o momento também de pedirmos, de agradecermos a Deus pela oportunidade da reencarnação. Nós vamos sentindo as vibrações, entrando e mergulhando mais, fazendo essa limpeza espiritual, agradecendo a Deus. Enquanto eu faço a prece final, nós vamos agradecendo e sentindo esse passe. E vamos também doar as energias necessárias para o planeta e para a nossa região. Deus, Pai amado de infinita bondade, Mestre amigo Jesus, espiritualidade amiga e superior, neste momento muito agradecido nós estamos e pedindo imensamente pelo nosso planeta e pelo nosso país. Pedimos por cada um que esteve aqui neste Evangelho, com as suas necessidades, o Senhor é conhecedor de cada pessoa. Pedimos também pelo início do mês de fevereiro, que possamos ter muito aprendizados, muitas experiências espirituais. Muito obrigado, Deus, nos guarde sempre, guarde a nossa semana. E neste momento, com muito amor, com muito carinho, nós pedimos a autorização para encerrarmos este Evangelho no Lar. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos voltando com muito amor, com muita gratidão, agradecendo a você por estar aqui, pedindo, deixe o seu comentário, a cidade, o estado, o país. Curta também, se você achou interessante este tema, compartilhe também o Evangelho no Lar. Pessoal, hoje eu não vou enviar o abraço individual para cada um devido ao nosso tempo aqui e aos compromissos que eu tenho depois, mas eu quero agradecer a participação de todos vocês. Na próxima semana eu envio o abraço individual para cada um de vocês, só deixar aqui no comentário. Eu agradeço o carinho, a paciência. Fiquem com Deus e até o próximo domingo, se Deus quiser.